Primeiramente, agradecer ao William aí e a comissão por ter me convidado, por estar aqui. E assim, para falar de um tema tão importante e participar. Eu vi o cronograma da semana de vocês, muito interessante. E em cima desse cronograma eu pensei o que eu poderia trazer para vocês para enriquecer. E durante a semana vocês vão focar em alguns assuntos, então eu trouxe assim, tentei trazer uma abordagem geral para vocês. Tudo bem? Bom, fala só um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rodrigo Vilela. A minha formação é em engenharia elétrica, eu sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Trabalho como coach, atendo como coach o life coach e faço coach empresarial também. Até se alguém tiver alguma dúvida, quiser me procurar no final da palestra para a gente poder conversar. Tá? Esse tema, saúde mental, também pode ser uma escolha. Eu achei ele muito apropriado porque nós podemos assim adquirir doenças neurológicas, fisiológicas, né? Alguma deficiência mesmo do cérebro. Mas muitas das nossas doenças, elas estão relacionadas à forma como nós lidamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Tudo bem? Eu queria assim, bater bem forte nisso com vocês, dizendo que a gente pode, por alguma formação no cérebro, algum problema, a gente pode ter uma doença neurológica. Mas boa parte das doenças de saúde mental está relacionadas com a forma como nós lidamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Ok? Por isso achei essa abordagem tão importante e volto a frisar no tema aqui da palestra, que saúde mental também pode ser uma questão de escolha. Tá? Nessa palestra, eu vou deixar duas frases que eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre ela. Uma agora já no início e uma outra no final para a gente fechar. E ainda gostaria muito de contar no final também com a participação de vocês, no sentido se valeu a pena estar aqui hoje. Tudo bem? Antes propriamente de eu iniciar essa palestra, mais do que palavras que eu vou estar dizendo para vocês aqui, se vocês conseguissem assimilar o gesto, eu acho que ainda teria um sentido, um significado maior. Vou estar explicando isso para vocês. De repente, todos nós aqui, né, saímos para trabalhar hoje. Nós estamos vivendo uma época difícil e às vezes a gente passa por situações em que a gente começa a enxergar a vida com uma forma assim mais pessimista. Isso não pode acontecer com a gente às vezes? Então, aí vem essa primeira frase aqui, ó. Você pode mudar a história de uma vida todos os dias. Essa é a primeira frase que eu gostaria que vocês guardassem. Você pode mudar a história de uma vida todos os dias. De que forma, gente? Através de um gesto, uma expressão de carinho, um gesto, uma expressão de... Vocês passam talvez mais tempo entre vocês, com os colegas de trabalho, do que os próprios familiares. Não é verdade? Nós estamos com uma característica que não é boa, que às vezes a gente está desumanizando, que a gente precisa muito se relacionar e estar junto. E a gente fica muito automático, meio mecânico, meio máquina. Às vezes você trabalha tanto com uma pessoa e você não interage com aquela pessoa. A gente só chega, trabalha, né? E fica muito frio. E a gente precisa disso, a gente se sente... Antes de iniciar, eu queria propor um desafio para vocês. No sentido de que
vocês se levantem e que vocês se abracem com carinho, com respeito. Eu gostaria de colocar um desafio que vocês abraçassem pelo menos 5 colegas. Pelo menos 5 colegas para a gente iniciar. Bom, pessoal, perceberam o quanto a gente precisa disso? O quanto isso é importante para nós? E às vezes a pessoa sai de casa, ela sai triste, ela vem, recebe um bom dia, como você está, uma expressão, um carinho, um abraço. Nossa, gente, talvez só quem está passando por uma situação dessa é que sabe o valor que se tem um gesto de carinho num momento desse. Tudo bem? Gostaria de frisar, porque eu acho isso aqui importante demais. Quando você sai de casa, se você estiver bem, estiver equilibrado, tenha esse pensamento, tá? Porque um dia talvez você vai sair de casa, você não vai estar bem, não vai estar equilibrado, mas como você cultivou isso, você vai receber. Tudo bem? Continuar. Bom, eu vou estar dando algumas dicas aqui, para a gente estar falando de saúde mental, tá? A minha primeira dica aí, gosto muito dessa. Trocar a expressão eu tenho por eu posso. Por que isso, pessoal? A forma como a gente lida com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, faz toda a diferença. Então, a forma como eu enxergo a vida, porque cada um de nós aqui tem um mundinho. Tem um mundinho do Rodrigo, tem um mundinho da Luciana, a gente cria um mundo nosso. Que a gente enxerga e acha que aquilo é daquele jeito, as nossas verdades. Existe um mundo verdadeiro real e um mundo que se passa dentro da nossa cabeça. Tá? E a forma como nós enxergamos o mundo, a gente pode ou ver de uma forma melhor, sempre positiva, ou sempre de uma forma um pouco pessimista. E eu aconselho que a gente sempre tente ver de uma forma positiva. Por exemplo, ali, às vezes a gente fala assim, eu tenho que levar meu filho na escola. Aí você troca o eu tenho por eu posso. Eu posso levar meu filho na escola. Quando eu digo que eu posso, quer dizer o quê? Que eu tenho um filho para levar, eu tenho recursos. Hoje, segunda-feira, a maioria das pessoas dizem, eu tenho que ir trabalhar. Ao invés de você dizer eu tenho, você fala eu posso. E quando você diz que você pode trabalhar, quer dizer que você está com saúde, você tem um emprego. Nessa época de hoje, tanta gente procurando, precisando trabalhar, você pode dizer eu posso. Eu tenho que fazer um trabalho difícil. Não, eu posso, porque eu fui escolhido para fazer esse trabalho. Faz sentido para vocês isso? Tá? Dê uma pensada sobre isso. Para começar a falar sobre saúde mental, primeira coisa, pessoal, a gente tem que vencer o quê? Os pré, ele é cultural e ele é social. Falar de doença mental é sinônimo de quê? Da pessoa ser fraca, da pessoa ser menos. E esse preconceito ele se estende na família e no trabalho, na sociedade em geral. Na família, às vezes as pessoas não estão preparadas. Você está com um problema, é difícil falar. Todo mundo deve ter assim, alguém na família, um tio, um primo, fala, nossa, aquele lá é meio doido, né? Aquele lá está com um problema. Então, quando se fala que aquela pessoa está com um problema psicológico, já coloca a pessoa lá embaixo. E no trabalho, no ambiente profissional? Nossa, aquele cara foi afastado porque ele não está legal da cabeça. Não é ruim isso? E aí, quando a pessoa volta, a gente sempre fica o quê? Uma desconfiança dele. Aí ninguém fala para não gerar isso. Todo mundo se reprime, todo mundo está sofrendo. Faz sentido para vocês isso? Então, saúde mental, para a gente começar aqui, vencer os preconceitos. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, todos nós estamos sujeitos. Tá? A gente vai aprofundar isso mais um pouquinho. Compreensão da necessidade da filosofia, da psicologia e da neurociência. O que eu quero falar para vocês sobre isso?
quando a gente entra na escola, as matérias principais que a gente estuda, quais são? Matemática e português. E desde o início você está estudando matemática e português, não é verdade? E as pesquisas nos mostram aí que, às vezes, uma pessoa chega ao nível superior sem saber ler e escrever direito e muito menos matemática. De novo, pessoal, a gente passa a vida inteira estudando português e matemática e a gente ainda chega no nível superior sem saber direito português e matemática. Se a gente é fraco nessas disciplinas que a gente estuda a vida inteira, o que vocês me falam da parte de psicologia e de filosofia, que a gente nem vê na escola? Ou tipo assim, não, isso é uma coisa que a gente não precisa ver. E deveríamos ver, deveríamos falar sobre isso, compreender por que eu sinto, por que eu fico triste, né? O meu papel aqui no mundo, isso é filosofia, se compreender, e a gente não se permite fazer isso. Parecemos máquinas, né? Então, principalmente nós aqui desse continente, nós somos voltados muito para o lado que materialista, capitalista, e nós ligamos muito o que? O nosso bem-estar ao lado que? Material. Ou seja, se eu estou bem materialmente, eu considero que eu também vou estar bem emocionalmente. E às vezes essa proporção ela não funciona. Compreende isso? A gente não busca esse equilíbrio entre... É claro que nós precisamos do material, mas nós temos também que estar bem emocionalmente. E aqui a gente só liga assim, não, se eu tiver com dinheiro no bolso, trabalhando, com meu carro, eu estou bem. E às vezes não funciona assim. Então venho falar para vocês que existe uma necessidade enorme para a gente deveria se aprofundar, falar, discutir muito sobre isso, tá? Filosofia, psicologia, se conhecer, meditação, tudo bem? Bom, se a gente tem um preconceito danado e a gente não discute, a gente tem preconceito, tem vergonha de falar, a gente não discute, não é motivado a falar, o pai não conversa isso com o seu filho, o filho não vê isso na escola, ninguém vê, né? Todo mundo se trata friamente como máquina, se sentir qualquer coisa relacionada ao sentimento de ser fraco, homem não chora, mulher tem que ser assim, e assim a gente vai. E aí, a gente começa a pagar a consequência disso. E como é que a gente vai tentando remediar as coisas? Através dos remédios. Através do remédio. E aí, continuando, o consumo. O Brasil, se ele não é o primeiro, ele é o segundo, sempre. No uso de medicamentos calmantes para dormir e antidepressivo. Nós aqui somos campeões. Se a gente não é o campeão, a gente está sempre em segundo lugar. Por quê? Tentando. Por que a gente toma remédio? Você está desequilibrado emocionalmente. Ou você está produzindo hormônio, uma determinada substância em excesso, ou você está faltando no seu corpo. E aí o médico te receita para tentar equilibrar. E sabe uma coisa muito ruim do remédio? É que o remédio, ele deveria ser colocado na nossa vida como uma forma paliativa, no sentido assim, temporário. Ou seja, enquanto você está com desequilíbrio, você vem, toma um remédio, e aí o que você tinha que procurar fazer com você? Se equilibrar. E uma vez que você ia se equilibrando, o que você faria com o remédio? Através de um acompanhamento médico, diminuindo a dose até parar de beber. Não era assim? Mas o que a gente faz? A gente adota um remédio como permanente. E como a gente só está cuidando da consequência e não está indo lá na causa, o que acontece com a dose do remédio? Ela sempre aumenta.
Chega até uma hora que um determinado remédio para de fazer efeito. Você tem que trocar por um mais forte. E isso, ao longo do tempo, o que vai acontecer com a gente? A gente vai pagar o preço, vai ter consequências. Então, novamente, gente, o remédio ele deveria ser algo que deveria entrar na nossa vida. Por quê? Porque a gente, desequilibrado emocionalmente, ou está produzindo algo em excesso, ou está deixando de produzir. Uma vez que você equilibra, você tinha que parar com o remédio, diminuir as doses. Tudo bem até aí? Pegaram a sequência? A gente tem um preconceito danado, a gente não fala disso e depois quer compensar tudo com remédio. Okay? Diz aí, de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde, nós somos a população mais triste na América Latina. Na América Latina, que constitui 20 países, nós somos a população mais triste, justificando o alto consumo de remédios. Ok? Tranquilo aí, gente? Tá. E por isso que eu fiquei tão feliz de poder estar aqui hoje com vocês e estar tendo essa liberdade de estar falando sobre isso, para chamar a atenção de uma coisa tão importante e que todos nós, né, passamos dentro do nosso mundinho, da nossa mente, buscar essa compreensão, buscar falar, desde o início da nossa palestra, com um abraço, a importância que nós precisamos dessa interação e tudo isso se relacionando. Bom, continuando, eu não posso deixar de tocar com vocês algo muito importante e que infelizmente eu chamo de epidemia. O que quer dizer isso, pessoal? Não dá para negar. O pessoal não gosta que fala. Eu acho o contrário. Eu acho assim, que quanto mais a gente fala, mais conhecimento a gente tem e mais a gente pode se fortalecer. O pessoal não gosta que fala, esconde, mas não tem como mais esconder. Está demais. E a gente está vivendo assim, nós estamos pagando caro o preço dessa repressão, desse preconceito, de não levar isso a sério, de não compreender. Sabe o que eu falo que a epidemia é o número de suicídios. Está demais. Na escola, no trabalho. Se eu fizer uma pesquisa com vocês aqui, eu tenho certeza que pelo menos todo mundo aqui ou tem um parente, ou tem um amigo, ou um vizinho que se suicidou. E assim, são pessoas jovens. E nós não estamos nos preparando e preparando as pessoas, principalmente essa nova geração que vem. Eu vejo alguns aqui bem jovens, e ainda os mais jovens ainda, não estão sendo preparados para enfrentar as adversidades normais da vida. Às vezes o rapaz se separa da namorada, já acha um problema. O homem perde um emprego, pai de família, já não tem estrutura emocional. Você descobre que você tem alguma doença, você também não consegue lidar com isso. E aí então, essa epidemia. Importantíssimo a gente conversar sobre isso, falar. Pessoas que estiveram próximo, às vezes passaram problemas difíceis, quando elas falam, puxa, foi difícil para mim, mas eu lutei, eu busquei ajuda, eu conversei, eu superei. Se eu tivesse feito alguma bobeira há um tempo atrás, hoje eu estaria muito arrependido. Cai lá naquela nossa primeira frase, você pode mudar uma vida todos os dias. Às vezes a pessoa sai de casa meio predestinada, bom dia, quebra esse ciclo, tá? Importante a gente falar e às vezes essa dor a gente tem que exteriorizar ela, a gente tem que falar sobre ela, tem que conversar. O pessoal não gosta que fala, né? Mas como não falar, não vamos esconder o que está acontecendo, não divulga em jornal, não divulga em nada. Aí está todo mundo aí e fingindo que não está acontecendo, ou seja, você pega uma sujeira e coloca debaixo do tapete e finge que não é pra gente. Está legal?
Tudo bem? Bom, projeto Genoma Humano, alguém já ouviu falar dele? Depois dê uma pesquisada no Google. Foi um esforço mundial de vários cientistas para conseguir o mapeamento do genoma humano, ou seja, a sequência do DNA humano. Veja que impressionante. Eles estudaram muito a sequência do DNA humano, todos os cientistas, até descobrir toda a sequência. E por que eles fizeram isso? Porque antigamente o pessoal achava muito que boa parte das nossas doenças eram constituídas de forma hereditária, ou seja, passava-se dos pais para os filhos, inclusive câncer e Alzheimer. Então, o que eles pensavam? Bom, se nós ainda não conseguimos descobrir a cura, pelo menos nós vamos saber, através da sequência do DNA, que ele tem uma alta probabilidade de desenvolver o câncer. Então, antes que ele apareça, a gente já vai entrar. Bem legal isso aí, não é? E foi um projeto muito bonito, foi terminado em 2003. Tá? Só que depois de 2003, o que eles fizeram? Continuaram as pesquisas. Aí eles pegaram grupos de pessoas que tinham uma alta probabilidade de desenvolver um determinado tipo de câncer. E pessoas que não tinham probabilidade ou uma probabilidade muito baixa de desenvolver. E acompanharam essas pessoas durante vários anos. Sabe qual foi o resultado depois de vários anos? Pessoas que tinham uma probabilidade enorme de desenvolver o câncer, não desenvolveram. E pessoas que não tinham probabilidade nenhuma de desenvolver, desenvolveram. Qual que é a conclusão disso? O ambiente onde você vive, a forma como você lida com seus pensamentos e sentimentos influenciaram. Eles perceberam que pessoas que não tinham probabilidade de desenvolver o câncer, mas viviam em ambientes muito conturbados, desenvolveram. E pessoas que tinham probabilidade alta de desenvolver, mas lidavam muito bem com seus sentimentos, com seus pensamentos, não desenvolveram. Ou seja, nosso remédio, a nossa doença também está dentro da gente. A forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga a vida. Tá? Isso é catalogado, isso é um estudo científico muito sério e de chegar a 3 conclusões. Você vai adquirir câncer se você passar por uma anemia profunda por muito tempo, se você estiver exposto ou ingerir substâncias cancerígenas e se você passar por momentos de tristeza, de depressão muito profundos e longos. Tudo bem? Então venho chamar a atenção de vocês aqui para isso. Que a forma como a gente lida com o nosso emocional está totalmente direto à nossa saúde. Não adianta você achar que você vai só ingerir remédio se você não cuidar do seu emocional. O remédio pouco vai fazer o efeito que ele tem que fazer. Ok? Bom, vamos... Falei para vocês que ia trazer algumas dicas, trouxe a primeira, né? Trocar o eu tenho por eu posso. Vou estar falando aqui algumas dicas para facilitar mais o nosso viver. A primeira delas aí, expectativa. Essa é uma dica que eu acho ela muito interessante, porque a gente sempre coloca muita expectativa nas coisas, nas pessoas, nas situações. E aí a gente fica sempre frustrado. Então, quando você diminui a sua expectativa e deixa fluir, você vive mais leve. Você sempre vai querer o melhor, sempre vai pensar no positivo e vai se esforçar. Mas não fica alimentando aquela expectativa toda, não. É um exemplo, às vezes, dos namorados, né? Quem faz aquela expectativa todinha daquela noite romântica? Você chega lá no restaurante, aquela fila enorme, você já começa a se aborrecer. Então, diminui o seu nível de expectativa que você vai passar a viver melhor. Tudo bem aí? Mais uma. Equilíbrio. Gente, a gente precisa muito de equilíbrio. A gente às vezes pensa que é muito trabalhar, mas da mesma forma que é importante trabalhar, é importante também descansar, é importante o sono.
Tudo em excesso faz mal, qualquer coisa. Ou se você fizer muito vai fazer mal, se você fizer pouco vai fazer mal também. Tudo em excesso faz mal. Alimentação, né? Passear, trabalhar, exercício físico, tudo. A gente precisa de equilíbrio. Se você dedica da sua vida só uma parte, você vai desequilibrar. Você vai sofrer com isso. Se você só se dedica a trabalhar, você vai ficar doente. Se você só se dedica a ficar sem trabalhar, você vai ficar doente, você vai se sentir inútil. Então tudo na vida é equilíbrio. Equilíbrio emocional. Já os estudos nos mostram aí, por exemplo, para nós aqui, que as empresas preferem uma pessoa que tenha, e os psicólogos são craques em ver isso na gente, pessoas que tenham o equilíbrio emocional, eles dão mais importância do que se a pessoa tiver uma alta competência técnica. Porque a competência técnica eu consigo ensinar com mais facilidade do que trazer equilíbrio emocional para uma pessoa. Gente, esse tal de equilíbrio emocional é difícil. Principalmente as mulheres. Você trabalha, né? Você quer estudar, você quer fazer atividade física, você quer cuidar do filho, você tem que cuidar do esposo, você tem que cuidar da casa, você tem o trânsito, você tem a corrupção, você tem a crise, você tem a greve. É muita coisa para administrar. Então, se a gente não buscar esse equilíbrio, diminuir um pouco essa expectativa e viver com mais leveza, qualquer um de nós aqui pira. E aí vem daquele preconceito que não pode, que nós somos máquinas, mas nós não somos. Nós não somos. Tudo bem? Crenças limitantes. Essa aí é uma das minhas especialidades. Já estou fazendo um curso agora para me especializar um pouco mais, porque as crenças, a gente adquire elas e nós somos carregados de crenças limitantes. Então, a gente coloca muito elas. Por exemplo, você teve um dia muito bom usando uma determinada roupa. Aí você associa aquela roupa da sorte. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa importante, você quer usar aquela roupa. Aí um dia não deu para usar a roupa, você já se sente nu, fala, eu estou com azar. Às vezes seu pai, sua mãe te falou que você não ia ganhar dinheiro, que você não ia ficar rico. Você adotou uma crença. Às vezes sua mãe falou para as mulheres que não ia dar certo o casamento, ou você presenciou isso muito, aí você adquiriu uma crença que o homem não presta, que relacionamento não é bom. E uma crença, pessoal, é um ciclo de comportamento viciante, a gente faz inconsciente. Aí você sempre atrai aquela mesma situação. Compreende isso? E aí quando a gente detecta, a gente quebra, e às vezes uma mudança de crença na vida da pessoa, a pessoa tem uma mudança na vida dela fantástica. Você não sabe o efeito disso. Profissionalmente, na parte de relacionamentos, tá? Muito legal esse trabalho com crenças. Mente educada, né? Amiga, inimiga e trancada. O que quer dizer isso? Você compra o seu carro, você tem valor, né? Pô, comprei um carro. O que você faz? Você vai lá, coloca seguro, você coloca alarme no carro, não é isso? Você tem a sua casa, você tranca a porta, coloca cerca elétrica, você sempre está se preocupando com a segurança. E as nossas mentes? A gente se preocupa com isso? As nossas mentes ficam com as portas escancaradas, com as portas abertas, ou seja, entra o pensamento que quer, vem um comentário que quer, e a gente não tem um filtro para isso, a gente não treina isso. Isso é muito comum, às vezes você levanta, né? A mulher levanta, arruma, se sente bem, ai, que dia legal, o meu trabalho. Aí chegou aqui na empresa, vem um amigo, olha para ela e fala assim, nossa, parece que você engordou um pouquinho. Acabou, a pessoa já fica triste, já se coloca para baixo. Então, é necessário que a gente tenha esses filtros. E outra coisa, gente, uma mente educada, ela pode ser a sua maior amiga, no sentido de te colocar para cima, falar que você vai conseguir, que você é bom, mas uma mente mal educada, ela é a sua pior inimiga. É aquela que fica assim,
você não vai dar certo, você não vai conseguir, você nasceu naquele lugar. Bom, compreender que todos estão sujeitos, né? Isso é importantíssimo, gente. Não é pessoa mais rica, pessoa menos rica materialmente, pessoa que trabalha, pessoa que todo mundo está sujeito a ter esse desequilíbrio emocional devido às pressões no momento que está vivendo. Ok? Redes sociais, outra dica aí. Nós estamos assim com as redes sociais, aonde, por exemplo, você tem 3 mil amigos no Facebook e você se sente sozinho. Não é a mesma coisa, né? Às vezes você quer conversar, você quer, mas a gente não cultiva. Você fica 2 horas, 3 horas nas redes sociais. Aí o dia que você precisa de verdade conversar, se expor, bater um papo, você não tem ninguém. Então cabe uma reavaliação sobre isso. Tudo bem? E comparações. Eu vejo isso demais. Às vezes você está ali na sua casa, sábado à noite, você não saiu, aí você olha na rede social, você vê a foto do cara todo se divertindo lá, pá. Aí você pega um momento seu difícil que você está vivendo e compara com um dos melhores momentos que o cara está lá postando. E aí você se coloca lá embaixo, mais uma vez. Você se torturando, deixando que a sua mente se torture, se coloca lá embaixo. Ok? Então esse cuidado também ele é importante nessa parte de nos educar sobre isso, nessa parte de comparação, de saber cultivar amigos que a gente sempre precisa. Grupo de estudos, livros, palestras, tentar se envolver com isso, gente. Sempre é bom estar pensando sobre isso. Como eu falei para vocês, a gente não dedica um tempo estudando, pensando sobre isso. E aí, quando você está com um problema, é que você vê que quando você está preparado, você já conversou, já discutiu, o peso do problema ele não diminui. Vai ser sempre. Mas o que aumenta? A sua força. Para saber lidar, para saber sair de uma situação, para compreender. Tudo bem? Terminando aqui já. Comportamentos automatizados e inconscientes. Isso a gente tem demais. Automatizado e inconsciente. A gente faz sem perceber que está fazendo. Vou explicar isso para vocês. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir o carro lá, no início, você tinha que olhar lá a hora de pôr o pé na embreagem, né? Tirar da embreagem, do acelerador, do freio, aí você tinha que passar a marcha ali. Aí com o tempo, você faz isso automático, você nem percebe que está fazendo isso. O que aconteceu? Automatizou. E a nossa mente adora fazer isso porque ela gosta muito de economizar energia. Então, uma vez que você automatiza um processo, você não precisa o quê? Pensar. Aí, quando você não pensa, você economiza energia. Então, nosso cérebro adora automatizar as coisas, tá? Só que, às vezes, a gente automatiza algumas coisas de forma negativa. Por exemplo, já aconteceu com alguém aqui, de às vezes sair de casa, vir trabalhar, e quando chega no trabalho, não lembra o caminho que fez. Veio tudo no automático. Então, assim, às vezes eu estresso. E essa parte automatizada, também a gente tem que estar atento a ela. E a gente que trabalha com... Amanhã vocês vão ter aqui também uma palestra com psicólogo. A gente que trabalha com pessoas, a gente passa a detectar isso para auxiliar as pessoas. Comportamentos automatizados que às vezes nem elas estão percebendo o que estão fazendo. Ok? Parece que não ficou muito claro. Vou dar um exemplo aqui. Quem tem geladeira branca em casa? Quem tem, levanta a mão, por favor. Quem não tem, imagine uma geladeira branca. Tudo bem? Então, quando eu perguntar qual que é a cor da geladeira, vocês respondam bem alto para mim, tá? Qual é a cor da geladeira? Branca. Vamos lá de novo? Qual é a cor da geladeira? Branca. Ótimo. Agora eu vou fazer 2 perguntas e vocês respondam para mim. Tudo bem? Vamos lá. Qual é a cor da geladeira? Branca. A vaca bebe? Leite.
associou a cor branca, né, com o leite com que a vaca bebe. Tá vendo? Que a gente faz isso com ciúme, com medo. Às vezes você ouve uma música que te traz uma lembrança, um comportamento, você já liga, já muda. E a gente faz. Isso dá muito a pena para isso. Tudo bem até aí? A neurociência, ela já comprovou isso de forma de estudos científicos, técnicos, no seguinte: atividade física, pessoal, faz um bem para nós, como hormônios, para renovar tudo na nossa mente, no nosso corpo. Atividade física, alimentação. E esse item aqui, ó, os estudos demonstram que quem tem uma crença, quem acredita em algo, tem a mente muito mais protegida, adoece menos. Não estou falando que tem que ser a religião A ou B aqui, tá? Mas quem acredita em alguma coisa adoece menos, emocionalmente mais forte. Isso já é comprovado. Você libera, o fato de você crer, de você se envolver com algo, você libera substâncias no seu corpo que te fortalece. Importantíssimo para nós, seres humanos, ter alguma crença. Ok? Para finalizar, quando a gente está desequilibrado, a gente só atrai gente desequilibrada. Por quê? Os iguais se atraem. Uma pessoa equilibrada não vai querer uma pessoa desequilibrada, porque os comportamentos vão chocar. Compreendem isso? A forma que você está pensando está diferente da outra pessoa, então não vai dar. Pessoas desequilibradas atraem pessoas equilibradas. E aí você está querendo melhorar a sua vida, quem faz às vezes. Então, ficar atento para isso também. Tá? E para vocês no toque profissional aqui, um outro item que eu acho muito interessante é que o ser vem antes do ter. Tudo bem? Isso é importantíssimo, vou explicar isso para vocês. Às vezes você está trabalhando aqui e você quer uma promoção no trabalho. Você é muito competente, você já estudou, e você está muito preparado. E aí o que você está esperando? O reconhecimento da empresa para que você seja promovido. Então você está esperando ter para ser. E nunca funciona assim, gente. É o ser primeiro. Então, se você, na função que você está, você já começa a demonstrar que você tem competência, que você pode fazer, todo mundo já começa a te olhar e falar: puxa, aquela pessoa ali tem um perfil. E aí sim a promoção. E não o contrário. Esperar te promover para você mostrar o quanto você é capaz. Tá? Então o ser vem antes do ter. Para finalizar, outro item que mentiram para nós, e a gente precisa reforçar isso muito. Uma grande mentira que nos contaram é que dinheiro traz felicidade. Isso é uma grande mentira, gente. O que traz o dinheiro é a felicidade. Quando você está feliz, você vai trabalhar de uma forma diferente. Você vai se relacionar com as pessoas diferentes. Consequentemente, sua vida vai melhorar. E aí o dinheiro, que nunca é causa, ele é consequência e ele vai vir. Compreendem isso? Não é o dinheiro que traz a felicidade, é a felicidade. Por isso é tão importante você estar feliz no seu ambiente de trabalho, você estar feliz fazendo o que você gosta, você estar feliz nos seus relacionamentos. Tudo bem até aí? Joia? Bom, importantíssimo para mim é o feedback de vocês agora. No sentido de dizer se valeu a pena, se não valeu a pena estar aqui hoje, qual seria os comentários de vocês. Gostaria que vocês falassem. Se ninguém falar,
não tem problema, eu escolho aqui alguém para falar. De preferência, sou os mais tímidos assim que eu gosto, né? Quem gostaria de fazer algum comentário? Eu achei super interessante. Eu acho que o nosso dia a dia, tudo que você falou, influencia na nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio, no nosso profissionalismo, na nossa vida pessoal. Se você está bem em casa, você está bem aqui, nos relacionamentos fora daqui. Certo. Eu acho super importante, tudo isso que você falou para mim tem muito sentido. Até porque muitas coisas na minha vida particular tem experiência e exemplos desse próprio que eu tenho. Perfeito. Obrigado. Hoje em dia o pessoal diz, não sei, a minha questão é em relação ao coaching, como é que está sendo visto isso. O pessoal fala, a gente é uma única pessoa, mas você tem que separar trabalho da sua vida pessoal. Hoje, como é que está sendo visto isso na psicologia? Porque muitos sabem que a gente não consegue separar. Perfeitamente. Aí é onde entra esse equilíbrio emocional. Sim? Não tem como, gente. Você falar que você vai trabalhar, você separa. Agora eu entrei aqui, eu tiro esse software aqui e coloco esse. Aí eu chego em casa e coloco esse. Não é, você sempre é a mesma pessoa. Por isso é tão importante buscar o equilíbrio. E o equilíbrio ele não nos é dado, ele é construído. Você tem que construir a sua vida. A sua vida é responsabilidade sua. Você tem que construir uma vida saudável fisicamente, de relacionamentos com seu cônjuge, colegas, familiares. A sua carreira profissional é responsabilidade sua. Você constrói. Quando você vê uma pessoa bacana, equilibrada, que está bem, aquilo não foi dado a ela. Ela construiu aquilo. Daí tem esforço. Tem um esforço, tem que ter dedicação. Mas quando você consegue, é ótimo. O coach, por exemplo, o coach ele não cuida de distúrbios. Depressão, síndrome de pânico. Isso não. Isso tem que ser profissionais da área. Psicólogos, psiquiatras. Nós, da parte de coach, nós somos especializados em auxiliar vocês a conseguir alcançar os seus objetivos. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, minha formação que é engenharia, muito estrategista, faz um acompanhamento, trabalha com crenças limitantes e tem um resultado fantástico nessa área. Então, às vezes, você, dependendo da situação, você está precisando de um psicólogo, dependendo da situação, de um coach, entende? E a gente pode trabalhar junto, em conjunto. E a profissão vem crescendo muito porque apresenta muito resultado. Ninguém fica ali com você algum tempo, ninguém te paga se você não apresenta um bom resultado. E o coach é muito legal a profissão porque o seu sucesso está ligado ao sucesso dele. Ou seja, se ele não alcançou o sucesso, eu não alcancei. Então eu nem recebo. E aí você mingua a sua profissão, porque você não cresce. Uma vez que ele alcançou, ele consegue passar para outras pessoas. Bem? Mais alguém gostaria de falar? Ninguém? Você? Não. Não? A timidez? Não. Vamos lá, gente. O preconceito é bom a gente falar. Você gostaria? Sim. Não, mas tirando o papo de timidez, né? Talvez não tudo, mas 90% que você citou, às vezes a maioria já se passou por isso, né? A gente vive isso no dia a dia, e foi bem proveitoso, bacana. Que jóia, gente. Então, eu fico só com isso mesmo, tá? Com essa frase, que a gente pode mudar, que a gente tem que se interagir, que a gente tem que procurar falar mais, exteriorizar, tá? É importantíssimo. Amanhã vocês vão ter mais uma palestra com psicólogo, aprofunda mais. Muito bacana trazer esse tema para dentro da empresa, tá? Principalmente no ambiente que a gente trabalha, né, focado na produção, mas tem que compreender, como a colega falou ali, você tem que alinhar essa produção com o seu equilíbrio, né, gerar. O pessoal aqui é uma transportadora, deve ter muitos motoristas aqui, o quanto o trânsito é estressante para vocês, né, em conjunto. Então,
E aquela parte dessa integração nossa aqui de todos os seres humanos, né? De poder se aceitar, se compreender, isso é muito importante. E eu termino aqui a minha palestra com essa frase, que eu acho ela impactante e gostaria que vocês guardassem ela com vocês. Quando dividimos a dor, exteriorizando em palavras, ela se torna mais leve. Ou seja, quando a gente fala, a gente conversa, sempre ajuda. Tá? Pegar uma experiência de quem já passou por isso, uma situação, sempre ajuda muito. Não guarda para você não. Às vezes a gente se reprime, se isola. E quanto mais, aí você entra num ciclo vicioso. Porque quanto mais você se reprime, mais você se isola e mais o problema cresce. Converse, procure ajuda. Tem muita gente hoje, muitas situações, muitos canais. Tudo bem? Pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, muito obrigado aí pela atenção, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado.